E aí galera, aqui é Ken do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, dessa vez retornando com o RE02. Mas já de comentar sobre tudo o que aconteceu nesse episódio, devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive essa nova temporada, entre outras coisas. Então se você curte desse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima. E também você pode estar se inscrevendo, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Então deixa eu rolar e vamos ao que interessa. Vamos falar desse episódio que tá bem legal. No caso, apesar de eu ter gostado bastante do episódio, eu achei massa pra caramba, gostei muito muita coisa, ele não me impactou tanto. Eu acho que a parte que mais me impactou foi o final em si, os 3 a 5 minutos finais. O resto eu achei bem tranquilo, bem light, podemos dizer assim, porque eu já estava acostumado com as coisas trágicas, até mesmo não teve tanta revelação interessante ou algo do tipo. Mas enfim, o que acontece é que a gente vê que o Subaru ele finalmente acorda, e quando ele acorda ele está livre daquele pesadelo que ele tinha passado na noite anterior. E aí acordando, fala com a Emira, até mesmo diz que vai salvá-la, vai protegê-la, e até mesmo é falado, né, sobre o fato de que ela ficando sozinha, ela perdeu o controle, ficou louca pra caramba, as coisas deram errado. Eu ainda tenho aquela dúvida de que tipo, ela ter ficado sozinha não foi somente isso que deixou ela louca daquele jeito, até porque seus olhos ficaram com umas manchas meio roxas, meio azul, puxando pro rosto em si, e isso lembra muito as manchas, no caso a aura que a Sattla tem, então pode ter influência disso também, não faço ideia. Mas o fato é que a gente acaba vendo que sim, ele diz que vai ajudá-la, é cortado todo aquele repeteco, né? No caso ele fala com o pessoal e tal, e aí ele também já vai pensando, né, que tipo, Roswell é o problema de tudo, ele tem que fazer alguma coisa que possa enrolar ele, até mesmo não fazer com que ele dê problema nas suas tentativas de elaborar as coisas, porque o Roswell ali tá seguindo ao pé da letra o Evangelho da Sabedoria, ou podemos dizer Tomo da Sabedoria, como estava na tradução. Mas enfim, o que acontece é que a gente acaba vendo que ele volta lá para o santuário e pede, no caso, para que a Echidna ajude ele, para que a Echidna entre em contato com ele. Mas no momento que ele vai para lá, a Echidna não consegue entrar em contato com ele, e sim é lançado logo o segundo teste para ele. E o que acontece é que, mano, esse teste é apelão pra caramba. Eu já imaginava que era teste logo quando eu vi acontecendo as coisas estranhas. Por quê? O teste só acontece quando ele dorme. Da mesma forma como também ele entra somente lá ali no mundo da Echidna quando ele dorme também. E ele dormiu. Assim que ele dormiu, ele começou a ouvir uma voz dizendo que ele teria que contemplar um presente inadmissível. Não sei se o presente aí tem a ver com alguma dádiva que ele ganhou ou simplesmente com relação ao tempo, né? No caso, uma realidade, um presente atual que ele poderia estar vivendo caso ele não tivesse o poder de retornar. E aí vai mostrando vários momentos que ele falhou, que ele morreu, e o que aconteceram com as pessoas ao redor dele, inclusive a Emília, que é muito afetada em todos os momentos. Ela fica extremamente desesperada. E eu acho que esse teste é meio justamente para mostrar a ele que ele deve entender que por mais que ele perca, que por mais que ele desista, por mais que ele morra, ele ainda está fazendo algo de bom. Mesmo que ele volte e ele não consiga vencer, ele está ajudando algumas outras pessoas. Como justamente a própria Echidna fala sobre isso lá na frente, diz a ele que no caso ele deve focar nas pessoas que ele salvou. Mas enfim, o que acontece é que a gente vê que ele morre muito, e é morte em cima de morte. E esse início todo dele morrendo, tenho que ser sincero pra vocês, é só morte, 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 morte. Eu vou comentar o que sobre isso? Eu só vou dizer que foi chocante pra caramba, como sempre. Sempre um negócio bem hardcore, e isso vai traumatizando ele. E chega um momento que ele começa a repetir a frase várias vezes, e mostrando que ele fica ali naquele loop temporal por vários momentos. Apesar de que aquilo ali não seja uma viagem no tempo, isso é uma recriação de momentos que ele viveu, ou até mesmo que não viveu, não se sabe em si. Só quem pode saber é a Sattla, é falado pela Echidna depois. Mas o fato é que sim, já que a gente tá falando muito da Echidna, ela entra aí na história e acaba fazendo um pedido para uma das bruxas. A Carmilla, que no caso é a bruxa da luxúria, e ela vai no formato da Rain. Ela chega lá, toda bonitinha, falando para acalmar o Subaru, dizendo que ele pode se acalmar com ela, que ele pode ficar com ela ali, que ela vai receber todos os desabafos dele, vai ouvir todas as reclamações que ele tem, todos os seus problemas, e inclusive é um momento muito da hora, você vê aquela esperança chegando ali para ele, aquele negócio bonito, e inclusive o protagonista chega a quase ceder ali a tudo que ela tá falando, mas no fim das contas ela acaba agindo como se ele pudesse desistir, pudesse se acalmar e tal, e a gente sabe muito bem
que a Ren de verdade, ela trata ele como um herói. O grande herói dela, que ele sempre vai correr atrás, nunca vai desistir e sempre vai fazer de tudo para poder salvar ela e as demais pessoas. E foi assim que a gente viu, no caso, na primeira temporada. E até mesmo aqui é lembrado, eu gostei disso. Sempre lembra as coisas, sempre bota muito encaixadinho as coisinhas para você entender. Coisa essa que eu fico só lembrando, véio, quando eu assisto o Re:Zero. No Sword Art Online falta isso. Fazer um flashback pra fazer lembrar, entender qual era a treta, velho. Porque na hora ele fala ali, se você não lembrar de uma coisa que aconteceu no episódio 10 da primeira temporada, você fica perdido pra caramba. Mas enfim, não vamos falar de Sword Art Online não, pra não ficar doido aqui. Mas de fato o que acontece é que a gente acaba vendo que simplesmente o Subaru entende quem é ela, começa a falar mal com ela, e aí a bruxa da luxúria volta ao normal. E quando ela volta ao normal, é interessante que tipo, ele é salvo pela Echidna. Porque se você se aproximar muito da bruxa da luxúria, a luxúria ali, as coisas, a aura onde tá ela ali, mano, faz o cara morrer, o cara perde ali a respiração e acaba parando no coração. Um negócio bizarro. Então ser essa bruxa é meio bosta, tá ligado? Porque quem se aproxima dela morre, velho. Bizarro. Mas enfim, o que acontece é que a gente acaba vendo que ele vai lá pra Echidna, começa a conversar com ela, e aí durante todo esse momento de conversa a gente vai vendo que elas vão falando sobre o fato de o que aconteceu, por que a Echidna fez aquilo, ele depois diz que salvou ele, e aí passa o maior tempo. Eu vou ser sincero a você, demora muito. E aí, até que chega um momento que ela revela que quer fazer um contrato com ele. E quando ela diz que quer fazer um contrato com ele, ele acaba ficando até interessado para saber os pontos positivos e negativos disso. Por quê? Porque ele precisa de ajuda para resolver as paradas. E aí, é até mesmo esquecido o plot principal só para falar sobre esse contrato. E aí ela explica que o contrato ali vai ajudar ele a realizar o seu futuro, o que ele deseja, ela quer realizar isso. Também é até mesmo quase ali ele é iludido por ela, porque ela já começa chamando ele para fazer o contrato e assim já mostraria como é o contrato, como é que é feito, ensinaria fazendo, tá ligado? Muito esperta aqui, né, meu irmão. E aí o que acontece é que até mesmo tem um momento que ela fica muito empolgada, né? Quando ele deseja, no caso, fazer, ela sai pulando. Ai meu Deus, você vai fazer não sei o que. Achei engraçado pra caramba. Mas enfim, na hora do momento chave de fazer o contrato, chega no caso a outra bruxa, a bruxa da raiva, né, da fúria, como é que é o nome dela? Não me lembro não, mas enfim, é a bruxa da raiva lá. O que acontece é que ela chega e começa a dizer, olha, não acredita nessa mulher, que ela tá escondendo coisa de você, ela não tá contando toda a verdade. E por sinal ela chega chorando de tanta raiva. Eu acho engraçado pra caramba isso. Aí se fala, né, que tem pontos negativos que não foram contados. Inclusive, esses pontos negativos é que são importantes. Tanto a bruxa da ira fala isso, como a bruxa da luxúria também fala sobre os pontos negativos, que no caso ela tinha escondido, não tinha mentido, mas tinha escondido. E aí depois a gente vê que chega a bruxa da gula, chega a bruxa da preguiça, chega todas as bruxas ali. E eu acho engraçado pra caramba, porque elas se reúnem, e tu já começa a dizer, não, porque é a festa do chá, tal, finalmente aconteceu. E mano, a bruxa da preguiça, ela dá altas dicas pro protagonista, até mesmo fica dizendo, sempre essas promessas vêm com o no final, porque realmente você promete alguma coisa, mas no final sempre tem uma cláusulazinha que lhe ferra. Eu entendi assim. E aí o que acontece, mano, que a gente acaba vendo que a bruxa finalmente revela pra ele, e que ainda fala tudo pra ele. E aí ela fala que o simples e grosso aqui pra você entender. O protagonista terá 100% dela e ela terá 100% do protagonista. Todas as emoções, toda a vida, todos os momentos, todas as escolhas, tudo será compartilhado com ela. A mesma coisa ela com ele. Inclusive, ela até mesmo fala que até o corpo dela seria usável por ele. Ele poderia fazer o que quisesse com o corpo dela. Inclusive, o corpo dele também seria usado por ela de qualquer maneira. E tudo isso por causa do poder que ele tem, que foi dado pela Sattla. Ou seja, ela queria usar o poder dele para explorar, no caso, o seu passado. Ou seja, ela ia ficar fazendo experimento com ele, até mesmo chegar o momento de realizar o sonho dele. Ela queria saber todas as aventuras, tudo que passa por ele. Apesar de ela ser inteligente e saber que ele sofreu muito, que ele pode voltar no tempo, que ele viveu morrendo, tudo, nem todos os detalhes ela sabe. Então ela quer saber isso, como funciona tudo, quer saber mais e mais informações. E esse momento é um momento até interessante, eu achei muito legal da direção fazer um momento assim, ela girando, né, a câmera e mostrando ela ali vislumbrando e se glorificando e até mesmo ficando louca consigo mesma, com as ideias e com as coisas legais que ela poderia receber com aquilo. Eu achei muito legal isso aí. No fim das contas, é preocupante, velho, dar sua vida 100% para uma pessoa que você mal conhece, até mesmo é uma bruxa,
e você ter o 100% do controle dela, será que realmente é muito bom? Porque você vai estar dando 100% seu. Esse é o problema. Se você não confia 100% naquela pessoa, como é que você vai se dar para ela? É muito tenso, independente do que aconteça. Inclusive, ela só falou isso porque ele disse que sacrificaria tudo para ajudar a Emília. E meio que foi na emoção, tá ligado? Porque até mesmo a gente vê que não é bem assim. Mas o mais interessante é que o protagonista ele começa a pensar sobre algumas coisas que ele estava cismado. Ele estava cismado de que a Beatriz tinha um contrato com a Equidna. Por quê? Porque ela ficou lá esperando, ficou lá sofrendo. A pessoa disse pra que ela esperasse lá. E aí ele ficou olhando assim, mano, isso deve ter sido a Equidna. A Equidna tem esse negócio de fazer bonequinho, de fazer clonezinho. Será que foi ela que fez aquilo? E aí ela explica que sim, e até mesmo ela tem responsabilidade como mãe com ela. Porque ela é uma das responsáveis pelo seu nascimento. E por conta disso o protagonista fica extremamente pistola, porque a Beatriz sofre muito, muito mesmo. E o que mais deixa ele irritado é que a Equidna não tem sentimentos nenhum. Ela só liga para curiosidade. E como ela liga muito para curiosidade, o resto que é com relação a sentimentos foi esvaziado, foi destruído, foi retirado. E por conta disso o protagonista fica com muito ódio, porque ela fez a Beatriz sofrer por anos e ela não liga nem para isso, não se sente mal por isso. Inclusive ela explica que na verdade o pedido que ela deu, a promessa que ela fez, ou no caso a missão que ela deu, era para que ela esperasse aquele que seria perfeito, aquele que iria buscar e ia quebrar aquele contrato e fazer um contrato com ela, né? Viver com ela, libertar ela daquela prisão. Mas o interessante é que na verdade ela mesmo tem que escolher aquele que é valoroso para ela. A Beatriz não sabe disso e ficou a vida toda sofrendo, tá ligado? Porém, aquele momento que a gente viu no episódio anterior, que foi ela abrindo os braços desesperada e dizendo que queria o Subaru como a pessoa para libertá-la, como uma pessoa que possa fazer contrato com ela, era o momento que ela finalmente alcançou ali a hora de conseguir fazer aquela missão. A missão estaria sendo cumprida ali. Então o protagonista agora tem que fazer um contrato com ela. Caso ele não faça o contrato com ela, nunca a missão dela será realizada. E inclusive é por isso que a Beatriz fala, você tem que me colocar como primeiro lugar, porque quando se faz um contrato é 100% de cara. Achei muito da hora, realmente faz um encaixe perfeito. No fim das contas, depois de tudo isso, o próprio Subaru chega a dizer pra Equidna que não, ela não vai escolher ela, simplesmente vai fazer o contrato com a Beatriz, não quer saber da Equidna. E a Equidna fica meio bolada com isso, mas não liga muito, fica sempre sorrindo com aquela cara de feliz. E aí que ela muda da sua expressão do nada, porque não sei da onde aparece a Sattler. Eu estava muito preocupado se ela ia aparecer ou não, porque da última vez que falaram sobre o poder do Subaru, que explicaram que no caso ele tem ali a habilidade de voltar dos mortos e tal, ela apareceu virada no Jiraiya matando todo mundo. E ela não ia aparecer agora? Não, velho. Ela apareceu de novo e literalmente ela veio para ir ao encontro com elas. Caraca, esse final foi massa pra caramba. A parte dela contando o verdadeiro plano dela de fazer o contrato com o protagonista, a parte da Beatriz e até mesmo a aparição da Sattler foram a cereja do bolo, velho. Terminou de uma forma muito legal, um gancho muito da hora. Eu fiquei hypadíssimo pra ver a continuação disso. Mas enfim, agora eu quero saber de você, o que você achou desse episódio? Você curtiu, não curtiu? Quero suas opiniões aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera!